Olá, com grande alegria eu acolho a você nessa reflexão, meditação do Evangelho do dia, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que essa meditação ajude a você a ter um bom dia, entender um pouco mais o que a palavra de Deus está dizendo para você. Então, nós da comunidade Coração Misericordioso de Jesus estamos todos os dias trazendo a você essa palavra, e é importante que nós a escutemos com atenção. E antes de nós começarmos essa meditação, gostaria de convidar você a fazer o sinal da cruz e a invocar ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje nós meditaremos no Evangelho de São Mateus, uma continuação de ontem, Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, do versículo 16 ao 23. O subtema é o anúncio de perseguição. Então vamos atentamente escutar essa palavra do Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas sinagogas. Sereis por minha causa levado diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes preso, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiado de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, é importante, queridos e amados irmãos, para que nós entendamos essa palavra, que você ainda hoje você escute mais uma vez essa palavra, que você de fato
medite um pouco mais e deixe que ela faça parte do seu dia. A palavra de Deus, ela quer animar o nosso dia. A palavra de Deus, ela quer abençoar o nosso dia. E ela quer nos ajudar a viver bem, a dar bem o nosso testemunho de cristão. Por isso nós, da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, estamos trazendo a você, nosso irmão e nossa irmã, que tem nos acompanhado, nos dado essa grande graça de nos acompanhar na meditação do Evangelho. Por isso, nós precisamos, de fato, também ajudar a outras pessoas e ajudar a nós mesmos, né? Por isso é importante você que tem nos acompanhado levar esse Evangelho para o seu dia a dia. Então, como o próprio texto já está iniciando, né, com essa temática da perseguição, é importante que nós pensemos um pouco naquilo que o evangelista está colocando. Em primeiro lugar, uma palavra para essa comunidade, a comunidade de São Mateus. E nós percebemos aqui na própria leitura que ele começa dizendo: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede pois prudentes como serpente, mas simples como pombas. Os cristãos da época de Jesus, né, eles enfrentaram uma grande perseguição. Né? Após a morte, né, e a ressurreição de Cristo, eles enfrentaram grande perseguição mesmo, por parte daqueles grupos que eram contrários, né, daqueles que estavam no poder e não queriam deixar esse poder, não queriam que a luz viesse sobre as trevas, né? Aquilo que era errado, aquilo que precisava ser endireitado. Então hoje o Evangelho fala sobre isso, né? E fala sobre essa perseguição e fala ainda muito mais de que nós, né, que eles não deveriam, como nós também, eles não deveriam temer. Eles não deveriam ter medo quando eles fossem perseguidos, quando eles fossem presos, quando eles fossem açoitados. Eles não deveriam temer, mas deveriam abrir-se, né? Abrir-se à graça de Deus, porque aquilo de fato era um testemunho do seguimento. E ele diz mais, o evangelista Mateus diz que não se deveria preocupar, né, nem preparar o que se devia dizer, falar, porque naquela hora o próprio Espírito Santo, né, do Pai concederia a sabedoria, né, para que nada pudesse impedir, né, que a verdade fosse anunciada. Não deverias temer o que dizer. Depois fala um pouco da desunião, né? O evangelista fala aqui de uma desunião, do momento onde o pai, né, fala disso, o pai estará contra seu filho, o filho contra seus pais. E ele diz mais: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então era esse contexto que a comunidade estava vivenciando, né, de perseguição, de testemunho, de dar até a própria vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo. E nós sabemos que muitos foram os que perderam de fato. Perderam não, ganharam a vida eterna, né? Mas deram
assim um testemunho até o sangue, né? Até o próprio sangue, a morte, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, da boa nova, da verdade. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje o Evangelho, nós sabemos aqui no Brasil que nós não temos assim tantas dificuldades para nos posicionar, né? Nós podemos viver esse segmento de Jesus e não sofremos tantas perseguições como os cristãos, mas também gostaria de fazer um alerta. Tantas perseguições se nós, de fato, vivemos esse Evangelho, porque a vivência do Evangelho, né, daquilo que Jesus ensinou, incomoda, né? Então, eu até digo para você, como cristão que somos, né, se não há nenhum tipo de perseguição, né, na nossa vida, se todo mundo, né, se todas as pessoas, se a todas as pessoas nós conseguimos agradar, se todos se agradam de fato com aquilo que nós fazemos e falamos, vivemos, então é preciso que a gente também vá nos questionando, né, que a gente chegue a esse questionamento pessoal, se nós temos vivido essa palavra, porque a palavra de Deus ela incomoda, e o mundo em que nós estamos é um mundo que está longe dessa vontade de Deus. Então temos que ter cuidado com a conveniência, né? Não sermos cristãos de conveniência, né? Termos uma gama, né? um vasto número de amigos, mas porque nós concordamos, porque nós não falamos a verdade, e porque esses nossos amigos, eles são nossos amigos assim, porque nós não os incomodamos, né? No bom sentido da palavra, é claro, né? Se nós não deixamos que a verdade também, que essa palavra ilumine o dia deles, a vida, então nós temos que ter cuidado, né? Não podemos omitir aquilo que é a verdade. Quando a gente faz isso, nós vamos conseguindo, na verdade, inimigos, né? Quando a gente tem coragem de proclamar o Evangelho, nós vamos conseguindo, né? Que é só um modo de falar, nós vamos arranjando aí essas pessoas que são contrárias àquilo que nós estamos anunciando, que nós estamos dizendo, e muito mais aquilo que nós estamos vivendo. Então é preciso que a gente peça a Deus que nos ajude como o Evangelho fala. Nós precisamos, nesse tempo de perseguição, mesmo que ela seja branda ou não, né? Que nós devemos pedir sempre o Espírito Santo, nesses tempos de perseguição, pedir o Espírito Santo, que ele venha nos capacitar, que ele venha nos dar a sabedoria do alto, sabedoria que vem de Deus, para saber falar. Sabedoria para não nos omitir, sabedoria para ser luz em meio às trevas. É preciso que nós peçamos a Deus a graça de sermos luz. Tantas são as situações constrangedoras que nós cristãos vivemos, né? Ou que às vezes nós passamos, e é nessas situações onde nós precisamos nos posicionar, né? Mesmo que isso acarrete, traga para a nossa vida esse tipo de perseguição, de pessoas que não nos aceitam, porque a nossa vida não é como a vida das pessoas que vivem segundo a sua própria vontade, sua própria consciência. Então é preciso que nós peçamos a Deus essa graça. Senhor, dai-me o teu Espírito Santo para que eu continue firme, forte no testemunho do Evangelho. Nós não vamos agradar a todos, se somos cristãos de fato. Talvez a poucos, né? Se nós procuramos viver e anunciar aquilo que Jesus ensinou, porque a mensagem do Evangelho, ela é muito diferente, muito diferente daquilo que hoje o próprio mundo, né? Da mensagem do mundo. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. No finalzinho, já no versículo 22, o evangelista diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aqueles que perseveraram até o fim
serão salvos. Quantas pessoas hoje, também quando eu falo de perseguição, de que não há uma perseguição tão forte, é porque realmente no tempo de Jesus havia, hoje há uma perseguição, mas não tão como aquela, né? No meu modo de ver, naquele tempo se matava os cristãos assim por brincadeira, eu poderia dizer, né? No tempo, realmente, nesse tempo forte de perseguição, principalmente quando surgiram os primeiros cristãos. Então nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos dessa graça de anunciar, ajudar as pessoas. Precisamos ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais a Jesus Cristo, né? E o porquê da perseguição. Precisamos trazer a luz de Deus para as situações de trevas, estejam elas em nossas casas, estejam elas no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos sociais, com aquelas pessoas que nós mais amamos, mesmo que isso as incomode. Agora é claro que tudo nós devemos fazer também numa caridade, respeitando a liberdade das pessoas, porque as pessoas, a salvação ela é gratuita, então as pessoas precisam aceitá-la ou não aceitá-la, né? O Evangelho, a mensagem, ela é gratuita, então nós não somos juízes também das pessoas. Eu e você, nós não somos juízes e devemos anunciar, né? Procurar anunciar e pedir a Deus que essa mensagem caia em uma terra boa para que ela possa produzir muitos frutos. Então eu convido, né, a você a ser um continuador, né, dessa mensagem, a divulgar o Evangelho e também nos ajudar, nós da comunidade, também curtindo, compartilhando essa mensagem, refletindo o que ela quer de fato te dizer. Por isso, entra lá nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, conhece um pouco do trabalho que essa comunidade está fazendo, está realizando, e dessa evangelização. E eu gostaria só de, num momento de silêncio, um breve minuto, pedir a nosso Senhor, né, que possa de fato fortalecer a você, também me fortalecer a nós, nesse testemunho que nós precisamos dar de Jesus Cristo. Que a graça dele, que o Espírito dele, o Espírito Santo, possa mover-se em nós, trabalhar em nós, também dissipar em nós as trevas do erro e do pecado. E que nós também, por fim, não tenhamos medo. Não tenhamos medo dos que nos perseguem. Não tenhamos medo daquelas pessoas que são contrárias ao Evangelho. Também que desejemos para ela a conversão. Desejemos que elas se encontrem com Jesus, que elas sejam felizes nas suas vidas, mas que nós não podemos omitir a verdade. Que o Senhor, nessa manhã, possa te ajudar, possa ser tua força, possa ser a força da tua família, e a graça de Deus te acompanhe. Então, Deus abençoe. Gostaria de rezar com você essa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora das Graças que interceda por nós e por você de maneira especial. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito obrigado por nos acompanhar e que Deus te abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.